Olá, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja se derramando sobre a tua vida. Te inscreve no canal, comenta, curte e compartilha para que mais vidas sejam abençoadas através dessa mensagem. E hoje nós vamos seguir falando desta obra maravilhosa que Jesus fez para que nós nos reconciliássemos com Deus e estivéssemos sempre a liberdade de entrar em Sua presença e desfrutar das riquezas que Deus tem para nós. E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, todos nós cometemos erros. E à medida que nós vamos lendo a palavra de Deus, à medida que nós vamos conhecendo, ganhando conhecimento da sua verdade, nós vamos vendo o quanto nós temos de coisas erradas dentro de nós, o quanto ainda nos enganamos, o quanto ainda fizemos coisas que nos afastam de Deus. Constantemente, a Bíblia diz que não há homem que não peque. Todos nós pecamos, todos nós temos pecados, e esses pecados, eles nos separam de Deus. Mas Jesus, ele veio fazer uma obra maravilhosa de cura, de restauração, de libertação e de reconciliação com Deus. E ele nos dá esta graça de que, a partir do momento em que nós o aceitamos como Senhor e Salvador, nós temos então a liberdade de estar na presença de Deus. Mas nós vamos ver aqui no livro de Isaías, no capítulo 59, no versículo 1 e 2, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, existem momentos em que realmente parece que Deus não está nos ouvindo. E são nesses momentos que nós precisamos aprender a buscar a presença de Deus e a ver o que há de errado conosco. E a Bíblia diz que aquilo que nos separa de Deus são os nossos pecados. Então, constantemente, diariamente, nós precisamos limpar o nosso coração através da oração de confissão e reconhecimento dos nossos erros. E especificar, né? Muitas vezes nós chegamos para confessar e fizemos uma confissão superficial. E isso não permite a autoridade de Deus entrar no nosso coração, o seu espírito entrar no nosso coração e ter a liberdade de nos mudar, de mudar o nosso caminho, de mudar as nossas veredas, de mudar as nossas atitudes, porque no momento em que nós confessamos e nós reconhecemos o nosso erro com realidade, o Espírito Santo tem liberdade de mudar o nosso coração. Então, se a gente cometeu um erro, por exemplo, a ira, né? Que a gente se irou com uma pessoa, a gente tem que ir para os pés do Senhor e confessar e pedir perdão, porque a gente se irou. Só que muitas vezes a gente ainda está irado, a gente ainda quer permanecer irado. Então, a gente tem que pedir para Deus produzir no nosso coração o arrependimento. Tudo isso vem do Senhor. Veja como Deus é bondoso e quer que a gente tenha comunhão com Ele. Então a gente precisa dizer: Senhor, eu estou brava até agora, sei que eu estou errado, mas eu não consigo ficar diferente, me ajuda. E Deus vai ajudando, vai trazendo a realidade, vai trazendo iluminação, porque Ele que opera o querer e o efetuar. Então é nesse momento que a gente precisa ir para a presença do Senhor, reconhecer que está em pecado e pedir perdão, pedir o auxílio de Deus para mudar o nosso coração, para mudar a nossa mente, para mudar aquela postura em que a gente está, para que haja uma confissão verdadeira e genuína. E o Senhor possa entrar no nosso coração e o sangue de Jesus nos purificar de todo o pecado. E no momento em que a gente busca a presença de Deus em oração, o Senhor vai nos ouvir e vai nos limpar e nos purificar, se nós estivermos realmente inclinados a obedecer a Deus. E é muito importante no momento em que a gente confessa,
a gente dizer que a gente escolhe fazer a vontade de Deus. Mesmo que não pareça no nosso coração que a gente está muito animado a fazer isso. Mas a gente tem que, Senhor, eu escolho perdoar, mesmo que aquilo gere uma contradição dentro da gente. A gente insistindo ali, batendo, né, naquela porta, pedindo, buscando, Deus abre o caminho e restaura aquele sentimento e muda aquele sentimento no nosso coração, nos levando ao arrependimento e à verdadeira purificação. Por isso, nós precisamos buscar a presença do Senhor com um coração quebrantado, com um coração reconhecendo que nós precisamos dele e que nós precisamos fazer o conserto. E no momento em que nós fizemos esse conserto, né? Porque a Bíblia diz que quando nós estamos em pecado, nesses versículos que nós lemos, o Senhor não está olhando para nós. Ele encobre o seu rosto de nós e não ouve a nossa oração. Então nós precisamos buscar a presença de Deus e buscar esta realidade. E aí o que diz em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, no momento em que nós vamos para a presença do Senhor e confessamos e reconhecemos que erramos, que estamos em oposição a Deus, o sangue de Jesus vem sobre nós. Isso tem que ser uma atitude verdadeira no nosso coração. Se a atitude não é verdadeira, a gente precisa pedir, Senhor, eu preciso de arrependimento. Eu preciso mudar essa posição do meu coração. Porque, amados, nós precisamos buscar aquilo que é a boa parte, né? O melhor de Deus para nós. E o melhor de Deus para nós é a sua presença. Porque na sua presença há plenitude de alegria. Que alegria é saber que Deus está ouvindo nossa oração, saber que nós temos comunhão com Ele. Então nós precisamos buscar esses concertos e, mais uma vez, repito, tem que ser com o coração reconhecendo e especificar, Senhor, eu não gostei disso, eu estou braba com isso, Senhor, eu pequei aqui, eu não tenho paciência aqui. Muda meu coração, eu te peço perdão, vai reconhecendo, vai abrindo o coração, vai falando para Deus, porque o seu Espírito vai entrando e vai mudando essas atitudes, nós vamos nos tornando mais mansos, mais simples, mais humildes. E no momento em que a gente confessa e pede perdão, a Bíblia diz que Deus esquece do pecado. Porque Deus ele não é igual a nós. Porque quando nós pecamos, nós estamos separados do Senhor. Quando nós pedimos perdão, nós estamos ligados a Ele. Nós reatamos a ligação. A aliança é refeita pelo sangue de Jesus. Então, a gente pode dizer assim, então eu vou pecar e vou pedir perdão o tempo todo. Só que a Bíblia diz que sobre todo o pecado há um salário, há uma recompensa. Então, para que a gente não esteja sofrendo o dano dos nossos próprios pecados, nós precisamos buscar arrependimento genuíno, para que a gente não esteja colhendo aquilo que nós plantamos pelas nossas atitudes erradas. E Deus, Ele está sempre pronto para nos acolher, nos receber e mudar o nosso coração, uma vez que nós estejamos abertos, orando e pedindo para que Ele mude. Então é fundamental a confissão, é fundamental o reconhecimento dos erros, é fundamental nós ir lá e dizer, pode dizer que não está gostando, que não está aceitando, mas que o coração está aberto para receber aquilo que Deus tem para ministrar e estabelecer através daquela circunstância. Então é muito necessário que a gente exercite a confissão de pecados, para que o nosso coração esteja sendo sempre sondado e purificado e o Espírito tenha a liberdade de agir no nosso interior. E no momento em que a gente confessa o pecado, Deus esquece. Porque Deus ele não fica jogando na nossa cara, olha aqui o que tu fez. Deus não faz isso. No momento que está confessado, acabou. Está tudo zerado. Nós só vamos colher aquilo que nós plantamos através do pecado. Então, nós precisamos buscar o constrangimento para não errarmos mais e não ficarmos colhendo naquela mesma área a vida inteira. E aí, no momento em que nós somos purificados desses pecados,
no Salmo, no capítulo 80, no versículo 7, diz assim: Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto sobre nós e seremos salvos. Salmos 80, versículo 16, diz assim: Está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Então, no momento em que nós confessamos o pecado, o Senhor nos purifica e Ele torna o seu rosto sobre nós. E isso também está em outras passagens da Bíblia. Então, nós buscando a reconciliação, o conserto, o arrependimento, o rosto de Deus volta sobre nós e há sobre nós uma promessa de que os nossos inimigos perecem. Deus abate os nossos inimigos quando o seu rosto está sobre nós. Então é muito mais do que um erro que eu cometi e um acerto que eu estou fazendo. Deus fica operando em nós grandes obras e restaurando os nossos corações para que a gente ande no caminho reto. E essa obra maravilhosa que Jesus fez, ela sempre vem para a nossa vida para nos levar à presença de Deus e restaurar aquela comunhão que nós tínhamos lá no Jardim do Éden e que foi quebrado pela desobediência à palavra de Deus, à ordem de Deus. E no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19, diz assim: Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus. Então é o sangue de Jesus que nos leva ao Santo dos Santos. Santo dos Santos quer dizer a plena comunhão com Deus. Então nós precisamos buscar isso constantemente. Senhor, onde eu estou errado? Onde eu preciso consertar? O que eu preciso me arrepender? E nós temos que ter a plena confiança, diz no versículo 19 de Hebreus, de que nós vamos desfrutar da presença de Deus, desfrutar da sua graça, desfrutar da sua direção sobre as nossas vidas. Então é fundamental nós fazermos uma limpeza nos nossos corações diariamente, até mesmo no momento em que nós erramos, que nós pecamos, que a gente percebe que a gente pecou, a gente já pode ali, Senhor, me perdoa. E restaurar aquela comunhão, porque é importantíssima a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, o estarmos ligados a Ele, porque assim Ele pode nos conduzir e nos levar aos caminhos que Ele tem determinado para nós e nós desfrutar de todas as bênçãos decorrentes da obediência à vontade de Deus. Amém? Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, que Ele possa estar, em nome de Jesus, operando essas maravilhosas palavras no teu coração, abrindo o teu entendimento, para que tu desfrute de toda a realidade do que é ser perdoado, purificado e estar na presença de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.